Olá, tudo bem com você? Mais um vídeo para o nosso canal. Enfermeira Laila aqui, vindo compartilhar conhecimento com você. Nós vamos falar nesse vídeo sobre sinais vitais. Vem comigo pro vídeo que você vai gostar. Vem comigo! Nesse primeiro vídeo sobre sinais vitais, a gente vai falar sobre temperatura. A gente vai dividir os temas dos vídeos, né? Cada sinal vital é um vídeo e nesse primeiro é temperatura. Antes disso, vamos falar sobre a definição de sinais vitais. O que é sinal vital, então? Quais são os sinais vitais? É um modo eficiente, rápido e prático de monitorar as condições de saúde do meu paciente. É através dos sinais vitais que eu vou perceber se tem alguma alteração no organismo dele, né? Por isso é importante aferir os sinais vitais, saber aferir os sinais vitais e saber o valor de referência. Você sabe o valor de referência, né? Os sinais vitais, eles são 4, tá? Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Algumas literaturas fala aí de um 5º e 6º sinal vital, que seria a dor e a saturação, tá? Mas mais normalmente mesmo são os 4 sinais vitais, tá? Então a gente vai falar nesse vídeo sobre temperatura. Existem várias formas, tá? De mensurar a temperatura do paciente aí, do indivíduo, né? Tem por via oral, não é usado tanto, mas existe, né? Naquela época que tinha aqueles termômetros de vidro, né? Se colocava na boca e media aí a temperatura via oral, né? Via retal também já foi medido, hoje em dia não se usa mais isso, né? Não é usado mais, está em desuso, mas já foi usado aí no passado, mensurar a temperatura retal, tá bom? E tem a temperatura axilar, a sigla é TAX, temperatura axilar, que é a mais comum, que vocês sabem, que é mensurada com esse termômetro aqui, né, que coloca debaixo dos braços, né? Antes usava-se o termômetro de vidro, né? Não se usa mais devido... Você sabe por que não se usa mais o termômetro de vidro? É devido ao mercúrio que tinha dentro dele. E aí quando ele caía, saía uma bolinha assim, não sei se vocês lembram, que saía uma bolinha de mercúrio. Aí aquele mercúrio ele é prejudicial à saúde, por isso que ele saiu de desuso, tá? Então esse aqui é o mais usado hoje em dia, que é o termômetro digital, né? Que se coloca na axila para medir a temperatura axilar do paciente, tá? E tem também temperatura de testa, que se mede com esses termômetros aqui infravermelhos, tem temperatura de ouvido, né? E tem inclusive até chupetas, que hoje em dia se usa para bebê, né? Coloca a chupetinha no bebê e a chupeta dá ali o valor da temperatura do bebê. Então tem vários métodos aí, né? De mensurar essa temperatura. O importante é que você tem que saber aí, tá? Olha, questão de valores. Qual que é a temperatura normal, Laila? Qual que é a normal aí, né? O que é a normotermia? Qual que é a temperatura normal? Varia de artigo para artigo, de referência para referência, tá? Então, assim, a gente considera uma média que de 36 a 37,5, de 36 a 37, esteja uma temperatura aí dentro da normalidade, tá bom? Então, é normotermia, uma temperatura normal, tá? Hipotermia, hipo é pouco, então uma temperatura baixa aí, abaixo de 35 graus, tá? Lembrando que se você pesquisar em outros lugares, você pode achar referências, valores diferentes por isso, porque cada literatura fala em um valor de referência, tá bom? Então falaria assim, uma febrícula, uma febre baixa, quanto que seria aí, Laila? De 37,7 a 38,5, tá? Seria uma febrícula e uma febre mais baixa. Uma febre moderada seria aí de 38,6 a 39,5, tá? E uma febre alta seria de 39,5 a 40 graus. E uma febre muito alta seria aí acima de 40 graus, tá? Gente, importante falar, temperatura. A gente não fala assim com o paciente, dona Maria, eu vou tirar a sua temperatura. Não se fala isso, porque temperatura a gente não se tira. Se você tirar a temperatura de alguém, você mata ele. Então você afere a temperatura,
você mede, você verifica a temperatura, mas não tira a temperatura de ninguém, tá? Lembra disso aí, tá? Diquinha de ouro. Então, o que pode alterar essa temperatura lá? O que eu faço assim que pode alterar essa temperatura? A idade, tá? É o hipotálamo que controla essa regulação de temperatura na gente, faz essa regulação, né? Que é a temperatura que eu produzo com a temperatura que eu perco para o ambiente, né? Então, o hipotálamo faz essa regulação, né? Então, às vezes, a idade, se você fizer atividade física, sua temperatura vai mudar, é normal, tá? Alterações também na temperatura do ambiente, o dia que está mais calor, se você colocar o termômetro aí, você vai estar com um pouquinho mais, a temperatura um pouquinho mais elevada, não chega na febre, é claro, mas um pouquinho mais elevada, assim como quando está fazendo frio, a temperatura abaixa um pouquinho. Isso aí é normal, altera a temperatura corporal mesmo, tá? Dieta alimentar, tem alimentos que você come que pode alterar essa temperatura corporal também, tá? Estado emocional, tá? E infecções, estado de infecções também pode alterar a temperatura, tá? E como que eu vou tratar lá no caso das temperaturas aí fora da normalidade? No caso de hipotermia, que é temperatura baixa, o que eu vou fazer? Aquecer o meu paciente. Às vezes você vai ali, levou o seu paciente, já aconteceu aqui na empresa, de uma cuidadora me ligar e falar assim, Laila, eu olhei aqui agora a temperatura do seu José e tá 34. Aí eu falar assim, vai, você deu banho nele agora? Ah, eu acabei de dar banho nele. Falei, pode ser por isso, porque ele perdeu o calor ali durante o banho. Faz o seguinte então, cobre ele, aquece ele, coloca luvinhas. Era um dia até bem frio, né? Falei, coloca luvinhas na mão dele, nos pés dele e daqui a 30 minutos você afere de novo a temperatura, mensura de novo a temperatura. E aí, 30 minutos depois, ela aferiu a temperatura, já tinha subido e estava ali em torno de 36, o normal aí, né? Então, gente, no caso de hipotermia, que é temperatura baixa, o que eu vou fazer? Aquecer o meu paciente, tá? E se realmente aqueci, não vejo que não está melhorando, não está aumentando essa temperatura, só está baixando cada vez mais, eu tenho que comunicar à equipe de saúde, tá bom? Tem que pedir ajuda. E lá no caso da temperatura alta, de uma febre aí, como é que eu vou tratar? Primeiro você vai tentar tirar o máximo de roupa possível, de excesso de roupa, né? Possível do idoso e do paciente, tirar agasalhos, deixar ele com uma roupa mais fresquinha, né? Você também pode fazer uma compressa de água, a gente fala água fria, não é aquela água que veio da geladeira geladinha igual gelo não, gente. É água em temperatura ambiente, a água que você vai tirar ali da pia, ali da torneira da pia, tá? E faz compressas, né, com essa água, com compressinhas na testa, nas axilas, na virilha, tentando fazer com que essa temperatura diminua. Outra maneira fácil também é você encaminhar esse paciente ao banho. Às vezes toma um banho, não um banho gelado, um banho natural, né, com a água em temperatura natural. Toma um banho também, ajuda essa temperatura aí a diminuir, tá? E se em todo caso não tiver jeito, você vê que não está diminuindo, você pode administrar a medicação para febre, né? Conforme a prescrição médica. Lembrando que tem que ser conforme a prescrição médica. Você não pode falar assim, ela deu febre, eu vou dar ela dipirona. Sendo que às vezes ela pode ter uma reação aí a dipirona, pode ser alérgica a dipirona. Então, o ideal é que seja de acordo com a prescrição médica e se não tiver prescrição médica para isso, você vai perguntar à família ou até o próprio paciente qual medicação que ele tem costume de utilizar, tá? Utilizar sempre a que ele tem costume de utilizar, tá? Então, gente, tem que ficar atento à temperatura. Você, cuidador de idosos, tem que ter seu material de bolso aí, faz parte do seu material de bolso, um termômetro. Se na casa que você cuida do idoso não tiver e você também não tiver, peça a família para providenciar, porque isso aqui faz toda a diferença, né? Quando você vai aferir os dados vitais, que eles têm que ser aferidos pelo menos uma vez ao dia, né? Eu recomendo aferir duas, pelo menos, uma de manhã e uma ao largar o plantão. O ideal é que seja pelo menos três, uma quando você pega o plantão, uma aí no meio do dia e uma antes de você largar o plantão. Então você precisa do material que é o termômetro, para que você possa aí aferir um dos sinais vitais do seu idoso, que é a temperatura. Gostou da gente falar aqui sobre temperatura? Gostou do conteúdo? Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Quero saber se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira. Quer que eu grave um
vídeo especialmente para você, digita aqui sobre o que você quer fazer, que vai ser um prazer para mim gravar um vídeo para você, tá? Fica com Deus!